E aqui estamos para mais um Sofá Cinemac, em que Melissa e eu vamos assistindo aí aos filmes indicados na categoria Melhor Filme Oscar a Oscar. Hoje, Oscar 2001, Uma Odisseia no Espaço. Primeiro Oscar do século XXI, mas dos filmes lançados no ano 2000. Né? Então é justamente aí a transição, né? É a cerimônia número 73. E comigo ela, que veio hoje, né, usando elmo, né, usando roupa, sandália e espada. Né? Melissa. Tudo bem? Agora, antes de a gente começar aqui, eu fiquei pensando, revendo os filmes aqui, para quem que eu ia dar o Oscar, porque tem bons filmes. Tem bons filmes. Tem bons filmes e eu ainda vou pensar durante a gravação aqui, eu vou pensar para quem que eu vou dar o Oscar. Tá Tô bom. na dúvida. Tá bom. Tu já tem um na tua cabeça? Eu já. Ah, eu não. Eu já tenho. E vou defender ele com unhas e dentes. Literalmente. Eu não sei o que eu vou fazer. Vamos ver. Bom, a cerimônia aconteceu no Shrine Auditorium, em Los Angeles, no dia 25 de março de 2001. Lembra que estava fazendo nesse dia? 2001. 2001? 2001. Ah, tava no meio da faculdade. Ah, era só trabalho e prova e... Ah, também tinha as viagens da turma, viagens de estudo, viagens para festas, viagens... Tu tava fazendo o quê? Junções. Desenho industrial. Uhum. Entrei em 99, né? Estava no meio do caminho. Uhum. Tentando achar um estágio, né? Aquela coisa toda. Aquela correria. Em paralelo à Ana, né? Ah. A Ana tinha 5 anos. Olha aí. Aí, correria, hein? Ei, que loucura, hein? Literalmente correria. E eu nem corria nessa época. Eu só corria atrás dela. Eu tava na quinta série. Ah, é, sim, né? Sempre na quinta série. Faz parte, né? A gente reprova todo ano, né? Então... Bom, Melissa, são 5 filmes. Esse aqui, a partir ali do fim do século XX, início do século XXI, que agora a gente está tratando aqui, né? Eu já era um pesquisador, depois assim, um pesquisador, né, dos temas relacionados a cinema. Mas eu era um jovem pesquisador, porque eu ainda estava vendo muitos filmes que eu não tinha assistido, muitos clássicos. Eu lembro que esse período foi de muito assim proveitoso no sentido de assistir filmes de outros países, né? Os filmes neorrealistas italianos, os filmes franceses. E eu lembro que aprendi muito, né, a partir dessas questões, mas também acompanhava o cinema hollywoodiano, né, que, como eu sempre digo, é onde boa parte das pessoas no Brasil acabam tendo contato com o cinema a primeira vez. Isso é um lado bom e ruim, né? Ruim porque tu acha que o cinema hollywoodiano é o melhor, e não é exatamente isso, Sim, né? tu acaba assistindo só Hollywood, né? E as salas de cinema acabam também só trazendo, ou a maioria dos filmes sendo hollywoodianos, né? Sim, porque tem mais a bilheteria. Bilheteria, né? Os grandes estúdios, enfim, né? Mas tem alguns filmes hollywoodianos que eles produzem que tem que ser visto no sala de cinema. E a gente vai começar justamente por aquele que ganhou o Oscar e que lembro de ver 2 vezes no cinema. Esse eu não assisti no cinema. Pá, então tu perdeu a experiência. Perdi essa experiência. Perdeu a experiência. Só se fizerem um Remember agora com, quem sabe, 25 anos o ano que vem. Tu assistiu a parte 2 comigo no cinema, em sim, IMAX, sim. inclusive. Sim, a parte 2, sim. Mas a gente tá falando aqui do Gladiador, dirigido por Ridley Scott, filme que ganhou 5 Oscars, incluindo melhor filme e ator. E é uma volta aí aos épicos, né? Como eu falei, né, nessa época eu também estava assistindo os grandes épicos hollywoodianos, lá o Ben-Hur, o Spartacus,
né, a queda do Império Romano, Quo Vadis, enfim, Manto Sagrado, enfim, né, grandes épicos, né, que remetem à antiguidade ocidental. E o Gladiador, ele é uma volta a isso, né, ele usando muita tecnologia, né, para recriar, por exemplo, o Coliseu, para recriar, né, algumas arenas, né, enfim, que eram Que tinha os menores, animais que e tinham os também. animais, né? E, bom, a história traz o Russell Crowe aí vivendo o Maximus, que é um general do Império Romano, que é traído e que acaba virando escravo, e depois de ser escravo, ele acaba sendo comprado e virando um gladiador. E sendo um gladiador, ele acaba desafiando o imperador É, Cômodos, vivido por Joaquim Phoenix, né, que, enfim, é um dos motivos aí que fez com que o Maximus perdesse lá os privilégios dele ser um general, né? uhum. Então, a obra traz a busca de justiça, em que ele desafia então a corrupção do imperador e também do império, passando aí por diversos combates. E Melissa, você, antes de eu mostrar aqui o que eu tenho de mídia, né? Tu gosta do Gladiador? Muito. Infelizmente não assisti no cinema, né? Como eu disse, mas assisti várias vezes na televisão. De repente até loquei na locadora. Não lembro assim exatamente. Mas é um filme grandioso, Hum. né? Grandioso. Eu gosto dos personagens, eu gosto das lutas, eu gosto das reviravoltas que acontecem. Quando ele vira gladiador e o imperador lá que acabou matando o próprio pai para ficar no lugar dele. Quando ele descobriu que o imperador tinha o seu favorito, né? Aí que tá, o filme ele faz uma ponte com a história da Antiguidade Ocidental, né, que, claro, é a Antiguidade Romana ali do Império, e que remete à época do imperador Marco Aurélio, Uhum. né, que era um imperador é, que escrevia bastante, tem os pensamentos do Marco Aurélio que foram publicados, enfim, né, e que ele tinha uma outra visão, assim, né, de Roma, né, mas é uma visão expansionista, tá? E o Cômodos, ele era filho, né, do Marco Aurélio, mas ele, digamos, não era o favorito do pai, justamente, né? Quem era o Pelo menos o favorito filme era. cria bastante essa perspectiva Uhum. e há relatos que colocam justamente o quão comum era também essa questão de disputa, né, Todo mundo de queria tomar poder. o lugar do, É. do imperador, né? Em caso de morte. Então, quando ele descobre que o favorito do imperador era o outro, ele deu o jeito dele, né? E ele, como é que ele ia perder? Ele que era o filho? Como é que ele ia perder aquele cargo? Aí ele deu aquele jeitinho dele lá e ó, pai dele. Porque o Cômodos, Só além que de... ele não tava, o Maximus não sabia, né? É. Que ele era o favorito, que ele ia tomar o lugar do imperador. Então, quando o imperador morre e o filho pega o lugar, ele só queria que o Maximus Mas sumisse. dele matar o pai, ele deseja a irmã, né? Ah, é uma história. É um pouco, né, que acontece, tem muitos relatos sobre isso, né, Uhum. da questão lá da Roma Antiga e tal, né, porque a perspectiva moral também, ela tinha uma outra ideia, né, assim, as noções de amor, enfim, porque, claro, a gente olha com distanciamento, né? É evidente que o filme vai trazer os valores da contemporaneidade, né? Uhum. Não os valores, não vai replicar o Daquela. valor. É muito difícil, né, fazer um filme que replique o valor de outra época hoje, né? E o que tu acha do Russell Crowe vivendo aí o Maximus? Ah, Ele te passa o confiança? papel, assim, total. O papel é pra ele. Eu não consigo imaginar outra pessoa assim no O que lugar dele. fazem com a família do Maximus? Eles, além de ele expulsar o Maximus de lá, ele ainda para piorar, ele manda matar a mãe, a esposa dele e o filho. E eles viviam na região da Espanha, que hoje, na época, pertencia ao Império Romano, é uma região lá da Espanha, né? E
E, bom, tu lembra quem era o filho do Maximus, o ator que faz o filho do Maximus? Porque lembro que alguns programas passados a gente falou que ia chegar esse momento, e o momento chegou. Eu quero ver se tu lembra, Melissa. Ele era o filho do Guido na Vida é Bela. O mesmo ator, ele volta aqui, né, fazendo justamente o filho do Maximus, que, enfim, é morto, né? Mas aparece em flashbacks, né? Então o filme também trabalha muito bem com essas questões da importância da família e tal. E ainda que tenha uma pegada bastante, eu não sei se espiritual, o que seria, né? Mas uma questão assim dele lembrar, né? Dele passando a mão sobre os trigos, né? É bonita a cena, né? As cenas são clássicas, né? Mas uma cena que eu mais gosto, assim, que eu lembro, é quando ele tá lá gladiando, né? E acaba que os gladiadores vão morrendo, né? Eles vão sendo mortos, alguns sobrevivem, outros morrem. E quando ele fica lá no final, vivo, e que o imperador desce na arena e vai encontrar com ele, que descobre que ele é o Maximus. Aquela cena, lembra? Acho muito boa. Ela é uma cena boa porque também tem aquilo, né? Ele se revela, né? Ele não fica assim, não vou tirar aqui a máscara e você não vai saber. Eu gosto porque é direto, né? Coloca ali, não fica lá, sei lá, enrolando a história, né? Vai direto. Aí ele fica sem saber o que fazer, né? Ele tava vencendo todos os adversários dele, então ele ficou paralisado ali. Bom, as mídias físicas que eu tenho são o DVD do Gladiador, que está aqui, um colosso de ação impressionante, segundo a revista Rolling Stone. Peter Travers escreveu isso. O New York Post escreveu: Russell Crowe é simplesmente magnífico. E o Newsweek tem um herói maior do que a vida. Deslumbrante espetacular. É um filme que teve bastante repercussão pela volta, né? Tem aqui, ó. Eu tenho a edição autografada. A edição autografada, tá aqui o autógrafo do Ridley Scott, né? Tá ali. Eu comprei essa edição, tem um nota de produção. Eu comprei essa edição porque eu tenho um amigo meu que é fã do Ridley Scott. E ele diz que ele não gosta do Ridley Scott. Mas ele é tão fã que ele odeia. Nossa. Sabe quando o fã é fã? E odeia. E odeia. Tem até aqui, ó, na época saiu a matéria no Zero Hora, os leões estão às soltas, né? Porque as cenas de batalha, tem até o Gene Hackman aqui no contracapa, né? São de fato assim, ó, impressionantes assim, a recriação. Tudo bem que é muito efeito visual, né? Tem tudo isso. E eu tinha o VHS também, né? Eu guardei a capa do VHS, né? Eu me desfiz do VHS, né? Então, por uma questão de espaço físico, né? Infelizmente, não temos condições de ter tudo, né? Mas é uma edição bem caprichada. E além do DVD, eu tenho também o Blu-ray, né? Que tem essa capa linda também. Tá aqui o Blu-ray da Universal. Aquelas luvas que tem impressão dentro, né? Isso. Tem impressão dentro. Tá ali, ó. Não vai dar pro pessoal ver, né? Mas é justamente, ó, a cena inicial lá, que eles queimam uma floresta na região da Germânia, né? Então é uma cena que remete a isso. Eu também tenho aqui outros recortes, né? Porque como eu comecei a fazer curso de história por ali, é um filme que eu sempre gostei muito da antiguidade ocidental. Minha primeira pesquisa foi sobre Satyricon, né, do Petronius, né, e também tem o filme do Fellini. Então eu sou muito fã assim, desse contexto, gostava de ler muito sobre Gladiador, sobre o submundo, né, da antiguidade. O professor Vitor Biasoli, né, me inspirou muito também a pesquisar sobre isso, o professor Laurindo Dalpian também.
né? Então eu gosto muito dos temas, né? Então o Gladiador é um desses que a gente acaba estudando posteriormente, né? Uhum. E também eu tenho a trilha sonora, né? Tá aqui a trilha sonora de Gladiador, feita por Hans Zimmer e Lisa Gerhardt. Tá aqui, né? Com a cena dos leões, né? Dos tigres, né? Uhum. Que remete aí ao filme, né? Essa eu comprei usado, ó, né? Espaço Vídeo que vendeu Vendeu o quando seu fechou. acervo e eu fui comprando, né? Então tá aqui. Pô, bons volumes aí da Espaço e de outras locadoras estão aqui em casa, né? Bem guardados, viu, pessoal? Então. Uhum. E o que mais a gente pode falar do Gladiador, Melissa? Eu acho que foi um grande épico, né? Tem os seus problemas de roteiro, né? Como filmes dessa época também. É muito difícil encontrar assim, um filme, um blockbuster como esse sem convenções, facilitações de roteiro, Mas ele né? tem boas atuações, ele tem é, as locações, como tu falou, eles refizeram lá Coliseu. Eu gosto que não tem uma representação no Coliseu, que é uma data festiva lá que tem, e aí eles fazem uma representação da Batalha de Zama, né? Que é uma homenagem ao Cipião africano, né? Numa das guerras púnicas, né? Dos combates entre os romanos e os cartagineses. Isso ainda é na época da República Romana. E eu lembro que eles fazem uma encenação disso no filme, e, pô, é incrível, assim, a encenação. E tu sente a arena vibrar, Uhum. né? E não tô falando da arena do Grêmio, tô falando da arena Coliseu, né? Sim. Quem visita hoje Roma, né, vê aquele espaço magnífico lá e fica no imaginário. Eu acho que o Gladiador ajuda, né, a imaginar um pouco aquilo, né? É o poder do cinema também. Filmaço. E as pessoas podem ver ainda? Podem ver no Paramount e no Prime. Só fazer uma menção ao Gladiador 2, que também é dirigido pelo Ridley Scott. Eu comprei o Blu-ray, não trouxe aqui, mas tem também o Gladiador 2, né? Que é digamos, é um puxadinho do Gladiador 1, né? Porque justamente volta lá o personagem do sobrinho do Commodus, no caso, né? Mas que seria daí o filho que o Maximus teve, né? Com a personagem lá da Connie Nielsen, né, no filme. Aí já Entendeu? mudou. Que seria a irmã do Cômodos, Uhum. né? E aí teria toda uma conexão. E aí é um puxadinho, né? Mas, assim, é um bom filme também, enquanto entretenimento, né? Como a gente viu em IMAX, também tem essa dimensão mais imersiva, né? E uma boa experiência. Fica também a sugestão aí para quem quer. Quem vai ver o Gladiador já vê o Gladiador 2, né? Sim. Vê os dois já para Vale muito. estar mais fresco na memória. Bom, depois, Melissa, a gente traz aqui o filme estrangeiro que foi indicado ao Oscar nesse ano, que é O Tigre e o Dragão. Tem um DVD. É um filme dirigido por Ang Lee e que traz muito de poesia visual e artes marciais. Tá? Eu assistindo o filme com ela, eu gostava dos comentários dela, né? Mas vou deixar que ela os faça depois para vocês. Nesta fábula chinesa, espadas mágicas e guerreiros voadores se cruzam em cenas de tirar o fôlego, né? E aí nós temos a história que traz aí lutas ligadas a paixões contidas. Venceu 4 Oscars, incluindo fotografia e trilha sonora. O Tigre e o Dragão, né? Além do DVD, que está aqui, que vocês já podem ver, né? O Chow Yun-fat, a Michelle Yeoh, muito antes de ganhar o Oscar, a Zhang Ziyi, e também tem o Shang Shen, né? E é um filme que venceu o Oscar de filme estrangeiro, né? E eu gosto muito, assim,
Principalmente das cenas de luta, né? A coreografia é magnífica, né? Aquelas cenas dos bambuzais, todos aqueles elementos que remetem à tradição da China e tal, eu acho muito bonito o filme. Ele tem um flashback um pouco longo demais, eu acho, ali no... Né, que é um flashback que é como acontece um rapto, né? Que, enfim, não vou contar também, não vai dar muito spoiler daqui, mas é um rapto que acontece, né? Porque eles estão buscando, né, uma criminosa, né, a Jade Fox, né? E essa criminosa, ela pode estar ensinando a outra pessoa, né? E aí, quando se constrói isso, também se explica um pouco, né, o passado de uma jovem, né? E além do DVD eu tenho a trilha sonora, como eu falei, tá? A trilha sonora do Crouching Tiger, Hidden Dragon. A Caroline, minha irmã, adora o título em inglês desse filme. E a trilha é composta pelo Tandum, tá? Então, gosto muito. Você? Eu, assim, ó, eu gosto dessa coisa da dinastia chinesa, né? Gosto dos locais, gosto das lutas, mas eu acho que eu não li sobre o filme antes de assistir, então eu não estava esperando o que tu falou ali na sinopse sobre aquela dança, as lutas eram coreografadas. E eu não sei se eu não gostei tanto dessas coreografias das lutas. Uhum. Se fossem. Claro, porque o filme é sobre isso, né? É sobre essa coisa fantasiosa, né? E daí, então, foi isso que eu acho que eu não gostei muito, aquela coisa deles lutarem voando. Eles voavam. Achei, não me agradou muito, assim, essa parte. E a parte que faz o flashback do rapto lá, da menina, é, No deserto, né? me passou assim, ó, eu não percebi de primeiro momento que aquilo era um flashback. Eu só fui entender depois, mais adiante. E aquilo realmente, foi cansativo, aquela parte longa do flash, se é um flashback. Normalmente flashbacks são mais curtos, né? Aí então aquilo ali deu uma confundida. Mas eu gostei lá do início do filme que tinha a Michelle e aquele amor que ela tinha pelo. Contido, né? Aquilo ali, eu tava gostando daquela parte, quando eles tinham que. Eles entregaram a espada porque todo o filme é em função dessa espada que tinha que ser guardada para não roubarem e tudo mais, né? Porque a espada também é um MacGuffin aqui, ou seja, é um elemento que tu vai atrás dele, vai em busca dele, mas ele não é o principal da narrativa, né? Mas ele tá ali porque ele tá o filme todo em busca daquilo, só que é algo além daquilo. É que nem o Coração do Oceano lá, Sim, a mesma coisa do a Titanic, espada tá indo do início ao fim, ela tá lá. Isso. Mas o filme é bonito, assim. A ambientação, eu gosto das roupas, eu gosto de como elas conversam, toda cheio de rituais e tudo mais. Eu gosto dessa parte. Eu não gostei muito das danças na hora das lutas, assim. Que tu gostou, no caso. Eu adoro. Eu acho dá vontade de fazer aqui em casa. A gente pode fazer, né? Vamos recriar. Tem uma que ele voa tão alto que ele vai para lá no topo de uma árvore, sabe? Eu acho tão, aí eles pisam levemente sobre os galhos das mas árvores. isso é a arte leve, né? Mas ao contraponto disso, tem na parte do flashback, era muita luta no chão, era o rapaz lutando com a moça, assim, de igual para igual, homem contra mulher. Eu achei meio exagerada aquela parte. Mas eu achei que em vários momentos ele não quis acabar com a luta, ele quis justamente porque ele queria ensinar ela, lembra? Que ele queria usar ela, ele queria passar os conhecimentos dele para ela, para ela não seguir a Jade Fox. Tá. Que seria uma visão negativa do mal, Sim. né? E aí ele queria passar o bem. Então por isso que ele não acabava as cenas, porque certamente ele teria poder para acabar com aquilo. Claro, ele é mais forte, Exato. né? Mas é bonito filme. Tigre e o Dragão. Fala o título em inglês aí pra nós, pra Caroline ver. Qual é o título em inglês? Eu não sei falar inglês, né? Não. Aqui, ó. Não é comigo, eu não vou Cadê? falar. Fala ali, ó. Primeiro. Eu tô sem óculos. Usa até desculpa nesse momento, né? Crouching Tiger, Hidden Dragon. O Tigre e o Dragão, Ang Lee. O diretor Ang Lee tinha feito Razão e Sensibilidade lá, né? Lembra que a gente já comentou? Sim.
né, aqui ele volta, porque o Ang Lee é um diretor oriental, né, Hong Kong, né, então, Hong Kong? Então ele, né, faz aqui uma volta às suas origens lá na China. Está disponível no Prime para assistir, alugando no caso. Prime. Erin Brockovich, uma mulher de talento. Tá aqui com ela, né? Julia Roberts, que aqui na capa já dá pra ver, né? Um pouco das complicações que ela vai ter durante o filme aí. Ela tem filhos, né? E ela é uma mãe solo. E o filme é baseado numa história real da Erin, né? Brockovich, e que não tem formação jurídica, mas acaba, né, pouco a pouco, em busca de vários empregos, ela acaba conseguindo um, né, junto a um escritório de advocacia e tal, né, e liderando um dos maiores ações ambientais, né, nos Estados Unidos. É impressionante a história, né, assim, eu acho que o diretor, que é o Steven Soderbergh, faz muito bem, assim, um retrato disso, uma representação disso, né, e eu acho que tem muita química ali entre a Julia Roberts e o Albert Finney, que faz o advogado, né? É muito divertido, né? Também essa relação. Você gosta de Erin Brockovich? Gosto da Erin, gosto da Julia Roberts. O filme é, assim, no princípio ele retrata bem o que é a vida daquela mãe com 3 filhos sem emprego. Eles tipo, exageram bastante, assim, mas realmente ela tinha que alimentar 4 pessoas e não tinha um emprego. Então ela começou ali fazendo recortes dos jornais, tentando fazer entrevistas, mas ela tinha um jeito peculiar de ser, que ela era um pouco extravagante, né? Então eu acho por isso, e cada vez que ela falava que um filho que ela tinha saído do emprego anterior porque o filho tinha ficado doente, aí o pessoal os futuros empregadores já descartavam ela, né? Então, realmente, complicado. Mas a questão dela conseguir o emprego nesse escritório de advocacia foi porque ela sofreu um acidente de carro, né? E bateram no carro dela, na verdade, e ela foi procurar um advogado para tentar conseguir Porque ela não conseguiria pagar, né? O conserto do carro, e a culpa não era dela, né, do acidente. Então ela acabou indo nesse escritório falar com esse advogado, e ela conseguiu, a partir dali, uma vaga. Ela nem tinha vaga de emprego nesse lugar, e ela fez com que ele desse uma vaga para ela trabalhar lá nesse escritório. As pessoas do escritório não gostavam dela, as outras funcionárias, os funcionários não gostavam porque ela era muito extravagante. Mas realmente as cenas com ele e com ela são muito boas, né? Eles são divertidos, assim. Eu gosto bastante do filme. Eu gosto também, viu? Não tenho tantos problemas com o filme em si. Destaquei algumas fragilidades ali, que tu até já trouxe aqui, né? Que se amplifica muito ali. A gente entende que o cinema tem um tempo restrito, né? Para tu mostrar ações, então às vezes tu tem que exatamente exagerar para mostrar isso, né? Talvez um pouco mais sensibilidade. Soderbergh não faria mal aqui, né? Enfim, ele preferiu tocar tudo junto, né? E também tem o personagem do Aaron Eckhart, que eu gosto muito, que ele acaba se tornando o namorado da Erin Brockovich, mas também o cuidador, né? Das crianças. E que ele é um motoqueiro, isso. Ele é um viajante, moto, com suas motos, aquelas tipo Harley, né? Que passam nos Estados Unidos, cruzam, né? Um cowboy do asfalto, diria, né? E aí ele acaba ajudando bastante ela enquanto ela tá nesse processo, né? Porque ela é muito corajosa, ela é muito destemida, né? Destemida. Ela querer se enfiar num caso desses, que essa fábrica estava poluindo a água e fazendo com que pessoas ficassem doentes na região. É a questão do cromo, né? A quantidade de cromo que ia para a água. Existe um cromo na água, porém esse cromo específico, ele fazia mal para a saúde. Estava num número muito elevado, né? Então ela conseguiu, ela
olha o que ela fez para conseguir os depoimentos, as provas, fez o Isso é um possível. ponto legal, né? É muito. E ela, em contraponto disso, ela acabava deixando os filhos, ela acabava chegando em casa, os filhos já estavam dormindo, aí... É que é muito difícil conciliar, né, as Muito, coisas. porque era... A gente sabe, por exemplo, quando a gente faz uma pesquisa a fundo e tal, tu tem que se dedicar muito àquilo, e às vezes os que estão junto contigo, né, os familiares, eles acabam ficando... Né, se eles não compreendem aquilo, eles acabam te abandonando. Né? As pessoas que estão ali de rede de apoio têm que concordar contigo e 100%, porque senão não tem como, porque vai ter dias que tu nem vai aparecer em casa. No caso dela, ela passava dia e noite, às vezes, fora. Então, o papel dele foi bem legal, assim, para ajudar. Em alguns momentos ele não entendia, os próprios filhos cobravam dela que ela não estava em casa, os um pouquinho mais velhos, né? Mas ela bancou aquilo, né? E conseguiu o que ela conseguiu no final. Bem bom o filme. Muito bom. Ele tá disponível no Prime também. No Prime, para aluguel. Isso. Vamos falar de um outro filme dirigido pelo Steven Soderbergh, porque é raro, assim, o diretor ter 2 filmes indicados ao Oscar no mesmo ano. E é o caso dele. Além de ter a indicação pelo Erin Brockovich, ele também teve por Traffic, Ninguém Sai Limpo. O cara fez os 2 filmes nesse ano os 2 foram indicados. Os 2 foram indicados ao Oscar e ele foi indicado também pelos 2 filmes para diretor. Nossa! Então ele teve 2 indicações para direção. Tinha acontecido isso? Eu acho que tinha acontecido lá nos anos 30, 40. Eu acho que já tinha, né? Não vou passar informação falsa aqui, né? Mas já tinha, não era inédito, mas o feito dele é grande, né? E o filme esse, né? Porque o Erin Brockovich, a Julia Roberts ganhou o Oscar de atriz, né? Esse aqui venceu 4 prêmios, né? Diretor, ator coadjuvante para o Benício Del Toro, roteiro adaptado e montagem, né? Então é um filme que tem aí 4 prêmios importantíssimos, né? Veja, ganhou direção, montagem e roteiro. E não ganhou filme. Não. Porque daí tinha que destruir um império. Daí tinha que gladiar. Mas veja, né? Quem ganha 3 prêmios desses aqui é para ganhar o Oscar. Então foi uma surpresa quando o Gladiador ganhou, apesar de toda, né, dos prêmios técnicos, a maioria ir pro Gladiador, né? Mas enfim. Em Traffic nós temos uma trama entrelaçada, né, com 3 histórias mostradas como o tráfico de drogas afeta pessoas em diferentes camadas da sociedade, né? Então tu tem uma trama aí policial ligada ao México, né, que tu tem o Benício Del Toro nessa trama. Tu tem a trama que envolve o Michael Douglas, né, que tem um problema da função dele governamental e também um problema com a filha e a família. E tu tem a trama da Catherine Zeta-Jones aí, que faz uma trama, né, mais conectada lá na costa de San Diego, né, ou seja, divisa com uma cidade dos Estados Unidos que faz divisa com o México, né. E, bom, as 3 tramas elas acabam se relacionando em certos momentos, em certos pontos, né. É engraçado porque às vezes também tem um personagem caminhando para um lado e aí parece o personagem da outra trama do outro lado, né. Tem essas brincadeiras que o Del Toro, que o Soderbergh faz, principalmente com o Del Toro, né? O Del Toro aparece bastante nessas relações, né? É um personagem que, por exemplo, ele contracena com o Michael Douglas, não diretamente, e também com a Catherine Zeta-Jones não diretamente, né? E o Michael Douglas e a Catherine Zeta-Jones, que se tornaram um casal, né? Eles não estão atuando juntos. Também tem isso. E é um filme que ele explora também as nuances de abordagem de fotografia, assim, né? Por exemplo, aí que vem os vícios, né? As cores, né? Por exemplo, o México é aquele tom sépia... Terroso, né? Que é um clichêzaço, né? E aqui é reforçado isso. E é muito contraste. Quando muda de uma cena para outra, muito. No caso, né, dos Estados Unidos, que tu tem lá a costa leste, a parte mais burocrática, né,
esse ambiente ali que envolve o Michael Douglas, tu tem um tom azulado, assim, um uma tom coisa fria, frio, né? E quando tu tem San Diego, a costa dos Estados Unidos, tu tem o, sei lá, o colorido. Então é um pouco... Eu não gosto disso, sabe? Eu acho mas foi a forma que eles encontraram de dar essa diferença. Pra diferenciar histórias. Eu entendi. Mas eu não gosto. É uma questão de gosto, né? Eu acho que tem um pouco de preconceito, sabe? Ao representar, por exemplo, o México dessa forma e o San Diego como um ambiente coloridaço, assim. Eu acho que tem um pouco de, sabe, que tá intrínseco, assim. As pessoas veem aquilo e acham, então o México é assim. Então quando eu for pra lá vai ser assim. E não é assim. E não é assim, né? Então, é que nem colocar assim por exemplo, vai filmar na Alemanha, a Alemanha é um gelo, né? Não, tudo bem que tem períodos que é gelo mesmo, né? Mas não é assim 100% do tempo, entendeu? Então, a forma de representar que eu acho que que o cinema aqui não ajuda muito, tanto que é um filme que acabou não conquistando prêmios nesse sentido, né? Porque eu acho que também foi identificado problemas nisso. Mas ganhou o prêmio de montagem, porque de fato ele constrói bem as histórias, acho que independente da coloração, ele constrói bem as histórias conforme a cada narrativa aborda, né? Então, eu gosto muito da trama do Benício Del Toro, acho que ela é forte, assim, para tratar do narcotráfico. Essa parte que aparece dele ali, essa parte da história é bem violenta, né? Bem violenta. Porque, eu acho, eu não sei, a opinião diferente da tua em relação à cor, é que dá aquele clima de violento, de intenso, aquela cor, e parece que é tudo muito sujo, muito ruim, sabe? Então, eu acho que essa parte mostra isso. Na parte que aparece... Eu acho que mostra, mas o México é isso. Não é, mas é que é uma ficção, né? Então... Pois é, então aí tá, é um ponto ético da ficção que retrata o México com esse valor, que conecta a essa reflexão que tu teve, talvez, né? Mas enfim. E a parte que aparece a Catherine que ela nem sabe o que o marido dela faz. É muito louco, porque daí ele é preso. Ele é preso, né? Ele é preso porque ele é o receptor do tráfico. E ela fica lá, nem sabia o que ele trabalhava, ela tinha uma vida boa, ela estava grávida, inclusive, no filme. Nunca se questionou de onde que veio, nunca questionou nada. E aí ela tem que tomar frente e tentar resolver, porque ela fica sem dinheiro, porque tudo é bloqueado, acontecem várias coisas, e ela toma frente, ela vai enfrentar os traficantes, as pessoas piores que podem existir. Grávida, ela estava grávida de 6 meses, se eu não me engano, no filme. E na outra ponta lá que aparece a parte do pai que tenta tirar a filha das drogas, que tem umas cenas bem pesadas com a guria. A guria é 100% viciada, assim, ela e os amigos, né? Tem o Topher Grace aí, né? O ator, aquele que faz depois o Venom no... Que é o amigo dela Que é o amigo dela, que é o que... amigo. Que é o produtor dela. Que é o que leva ela para esses lugares. Aí eles vão em cada lugar, boca brava, para conseguir droga e pegam coisas de casa, aquela coisa de gente viciada. E ele o pai sai procurar a filha naqueles lugares, ele acaba entrando em cada lugar, encontrar ela, assim, é bem horrível aquela cena. Assim. E aquela cor realmente dá uma ajudada, né? Ela fica pior aquilo. Eu achei bem bom o filme, assim. Interessante. Também tem, além desses 3 atores que a gente citou, né? Tem o Don Cheadle, que faz o policial negro, né? Na história, que tem o amigo dele, o Luis Guzmán, né, no filme. Tem o Dennis Quaid, aqui, que tá na trama da Catherine Zeta-Jones. Né? Aqui ele é o advogado, né? Que é o advogado que tá interessado em outras coisas. Interessado em outras coisas. Ele faz tudo para que ela, né, fique mais próxima dele. Pois é. Então... Esse filme dá pra assistir no Prime também. Traffic. Mas foi bom rever, viu? Eu acho um bom filme, só que eu tenho as minhas... Ressalvas, né? Vamos encerrar doce? Sim, muito doce. Encerrar doce hoje. Encerrar doce. Né? Mesmo diretor de Regras da Vida fez Chocolate. Ou Chocolate. Né?
5 indicações ao Oscar. Aqui a Juliette Binoche, o Johnny Depp, na capa, né? Mas também tem a Judi Dench, o Alfred Molina, a Lena Olin. E é um filme gostosinho, assim. Vamos dizer assim, né? A Juliette Binoche, ela é uma mulher, né, que abre uma chocolateria durante a quaresma, numa cidadezinha tradicional na França. Muito tradicional. E transforma as vidas das pessoas com suas receitas e espírito livre, mas também se choca com os valores do prefeito e da igreja. Nossa, a cidade era muito tradicional, assim, tinha muitas regras. Várias coisas, tipo, tinha, por exemplo, um personagem lá que ele era viúvo, e quando ele é questionado sobre se interessar por uma outra mulher, eu me lembrei disso porque ela questiona ele assim, mas você tá de luto há quanto tempo? E ele tava de luto, tipo, a vida inteira. Então, tipo, nem isso podia acontecer. Tu perdeu tua esposa, teu marido, tu não podia ter mais relacionamento com ninguém. Tem até uma brincadeira com isso, né? Porque assim, ela disse que a mulher tava de luto, que o marido faleceu na guerra e tal, né? E aí a outra disse, e a outra, mas não faz muito tempo. Não, é na primeira guerra. Pensa, ou seja, né? Então ela chega naquela cidadezinha para quebrar todos os padrões, todas as regras, porque o prefeito era o pior de todos, né? Ele que fazia os sermões para o padre passar na hora dos cultos lá na igreja. Era tudo que o padre olhava o sermão o prefeito olhava o sermão do padre, corrigia e devolvia para ele. Ele só falava aquilo que o prefeito que era um pedia. jovem padre que tinha assumido o lugar lá, né? Isso. E quando essa moça chega e abre a chocolateria, e as pessoas, pouco a pouco, vão aparecendo lá, muito a contragosto, escondidas às vezes, e ela conseguia adivinhar qual era, conversando com as pessoas, qual que era o sabor preferido delas, o chocolate preferido delas, né? E aí cada mordida, cada pedaço de chocolate que eles comiam, apareciam coisas assim, e eles imaginavam coisas, assim, tinham sensações, né, diferentes. Acho bem interessante, assim. E ela realmente mudou tudo na cidade. É uma cidade pequena, né? Mas tem uma... A atriz que faz essa personagem que tu falou, da senhora aí que tá de luto, é a Leslie Caron, que é uma atriz famosa, que a gente vai falar dela mais em 2027, né, quando a gente for falar de filmes como Gigi, por exemplo, né, que ela era bem jovem na época e fez esse filme. E também esse filme tem a Carrie-Anne Moss, né, que tinha feito o Matrix no ano anterior, né, então ela volta aqui. Mas o que você ia dizer? Não, eu ia dizer que nesse meio intervalo, assim, dessa questão dos chocolates, ela vai conquistando as pessoas de uma forma ou outra, aparecem os piratas, que eles falavam piratas, né? É uma mistura de pirata com cigano, né? Eles algo assim, né? eles desembarcaram lá naquela região e eles viviam assim, de lugar em lugar, só que no caso o chefe deles lá era o Johnny Depp, né? E eles se conhecem e tem uma relação assim meio, não sei, meio estranha, meio... Então ficam juntos, ela não consegue descobrir, ela fica naquilo na cabeça, ela não consegue descobrir o chocolate preferido dele, né? Então tem isso. Só no final, né? A gente fica sabendo, né? Tem esse romancezinho aí no meio entre os dois. Pois é, pra mim é um problema sério no filme, eu te falei, né? Mas porque o que acontece... ela é a única que se aproxima deles, porque o pessoal da região não quer saber dos piratas lá, né? Porque eles são pessoas que vivem outro tipo de vida, então ela acolhe eles, né? Ela leva doce, e aí acaba tendo esse romance. Você não gosta, né? Sabe por quê? Que eu te falei quando a gente viu o filme, né? E a gente não costuma falar, né? Quando a gente assiste, pra justamente guardar pra esse momento, pra ficar surpresa, né? Mas aí eu fui obrigado a falar porque, assim, ó, são dois atores bonitos, né? A Juliette Binoche é linda, o Johnny Depp é bonito também, né? E dois atores bonitos não me passa química alguma. Não me passa assim, ó, sabe? Parece que não combinam. Não combinam.
né? E eu achei assim que o Johnny Depp tá no filme, ok, né? Mas se ele não tivesse, que diferença faria pra narrativa, sabe? Aquelas sequências todas ali. Não sei se faria diferença, Sim, sabe? sim. Porque, de fato, né? O filme tem, ou seja, a gente vai trabalhar com essa ideia que tem, né? Paciência. Mas eu acho que só aumenta Só a história dela ali com a chocolateria e com as Exato. pessoas da cidade já daria certo, Porque ele né? já tem questões bastante fortes ali colocadas, né? Uhum. E já tem muitos personagens envolvidos. Então Muitas não histórias. precisa colocar mais personagem, né? Tem o neto que não vê a avó porque a mãe não deixa. Tem a viúva que não quer se relacionar e acaba conhecendo um outro senhor. Tem a filha da Juliette Binoche no filme. Tem, que ela é mãe solo, que ela Exato, chegou com a e que tem filha. problemas com os coleguinhas lá que, Isso, né? porque elas têm outro pensamento. Exato. Tem várias questões lá que elas podiam, né? Então, de fato, não precisaria ter o Johnny Depp, mas enfim, né? Quiseram colocar o bonitão, ok, tá bom, vai levar mais pessoas ao cinema? Vai, né? O que eu gosto, o que eu mais gosto, que é o do prefeito, que o prefeito Que é o Alfred Molina, excelente. Terrível, ele é terrível. Mas excelente, né? E ele é hipócrita, né? Porque ele, na verdade, é aquela coisa dele, é tipo um jejum, uma coisa da quaresma ali, que não pode isso, a mulher não pode deixou aquilo. ele, mas ele não disse para as pessoas que a mulher deixou ele. Isso, ele disse que a mulher foi viajar, ele inventa histórias. Então, na frente dos outros ele é uma coisa e na casa dele é outra. Mas aquela cena final que ele invade lá a chocolateria e come todos os chocolates e fica caído na vitrine, assim, ó, com uma indigestão. É muito boa aquela cena, que pegam ele ali no flagra, né? E esse dá para as pessoas verem ou esse não está disponível? Apple TV. Olha só, Apple TV. Certo. Nesse ano, Melissa, a gente teve outros filmes, inclusive um que eu colocaria no lugar do chocolate, né? Que é o Quase Famosos, do Cameron Crowe. Para mim é um dos melhores filmes sobre juventude, amor pela música. Quase Famosos. Tu não assistiu ainda, né? Mas esse, para mim, tá nível acima, assim. Também tem o Billy Elliot, que é um filme legal também. Os Contos Proibidos do Marquês de Sade é desse ano. O Grinch é desse ano. O Grinch, tá aí o senhor Jim Carrey, né? Garotos Incríveis também, que tem o Michael Douglas, que por esse filme, inclusive, o Bob Dylan ganhou o Oscar de canção. O Náufrago é desse ano. Sério? Náufrago é desse ano, baita atuação do Tom Hanks, que não ganhou, né? Porque quem ganhou foi o Russell Crowe. Tá? Então, o Náufrago não foi indicado a nada. Foi ator? Foi indicado? Ah, sim, claro. Acabei de Tom falar, Hanks. exato. Verdade. Tá. E, bom, já... Só ator? Só ator, não lembro. Não cheguei a ver aqui se tem outras indicações, mas né, até posso ver depois. Posso colocar aqui, né, se tem mais alguma indicação. E, enfim, né, tem o Pollock também, que é um filme legal aí, do Ed Harris, né? O Patriota desse ano, que é um filme que eu gosto muito, mas enfim, né, é o senhor Mel Gibson novamente, né? A Sombra do Vampiro, enfim. A Academia premiou Gladiador como, né, melhor filme do ano. Melissa, para quem você dá o Oscar? E agora? Eu já tenho o meu. Posso falar primeiro? Pode. Eu vou dar o Oscar desse ano para Gladiador, porque eu acho que é um filme que ele é potente em recuperar as questões do épico. Eu sei que tem muito de coração valente nesse filme, mas eu acho que ele traz outros elementos que o Coração Valente leva por outro lado, né? O Coração Valente leva um negócio de liberdade muito mais, né? E esse aqui traz outros elementos, como por exemplo, né, a própria ideia de desafiar o Império, né? E aí a gente vive esse ano, né, o ano de 2001, é um ano que
meses depois vão ter os ataques às Torres Gêmeas nesse ano. Até aqui não tinha, né? Ou seja, elas estavam imponentes lá. E eu acho que é um filme que situa um pouco essa imagem, né? De como que os Estados Unidos, eles se achavam realmente os grandes poderosos, os donos do mundo, né? Quando na verdade não é bem por aí que a visão deveria ser observada. Eu acho que o filme, ele, tudo bem que ele não entra nesses méritos, mas lendo bem lá em outras camadas, tu pode chegar justamente à interpretação de quanto a corrupção ela está presente nesses universos de impérios formados, né? Então eu acho para mim um filme muito bom, excelente, e por isso que eu vou dar o Oscar para ele, tá? Eu também. Ah! Vou dar. Porque assim, esse filme é mais grandioso. Ele é mais... Ele é bonito. E a história toda, os cenários, a emoção que passa, a luta do gladiador, as lutas dos gladiadores. Então ele é mais grandioso mesmo. Eu tava em dúvida, mas ele vai ficar com o meu Oscar também. Viu só? A tia concordou com a academia. Sim, às Legal. vezes dá para concordar, Às né? vezes dá, né? É. Tudo bem, Melissa. Então, obrigado novamente, né? Como é que tá a experiência aí? Tá tranquila? Tá, é uma experiência boa, porque a gente vai olhando os filmes dia a dia, alguns a gente revê, muitos eu tô vendo pela primeira vez, por causa desse quadro, e a gente tá... Eu tô achando muito bom fazer. A gente tá chegando no final do ano aí, né? E tem mais 2 edições esse ano ainda que a gente vai fazer, e pro ano que vem a gente vai mudar um pouco a dinâmica, né? Já estamos antecipando que a dinâmica vai mudar um pouco. Vai aumentar o número de filmes indicados, né? Mais pra frente vai ser 10, então a gente vai mudar um pouco a periodicidade, mas enfim, a gente explica melhor quando for fazendo, né? Sim. Não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para não perder nada do que a gente vai fazer, porque como a gente vai ter essas mudanças, né? Provavelmente também a forma de distribuição dos conteúdos vai mudar, né? O YouTube a gente sabe que não dissemina muito se tu não paga, né? E a gente aqui é tudo orgânico. Curta também, compartilha para os amigos, né? Faça também a sua maratona do Oscar aí, eu acho legal, e coloque lá nos comentários para quem você daria o prêmio, certo? Obrigado. Obrigada a você. Até o próximo.